Olá, sou Paulo Garcia, ultrassonografista há 20 e X anos, 2 décadas mais, um pouquinho mais, dedicado à ultrassonografia, e eu lembro de alguns casos que aconteceram no meu começo. Teve uma vez que eu fui fazer um ultrassom numa clínica, e eu olhei, o animal tinha líquido livre, a bexiga estava vazia, eu olhava aquilo e falei, cara, eu acho que essa bexiga está rompida. O clínico na hora virou para mim e falou assim, imagina, sondei esse animal hoje de manhã, a bexiga não tá rompida, tá tudo tranquilo. Eu falei, tá bom. Voltei depois de acho que 2, 3 dias para fazer um outro exame naquela clínica. O veterinário vira para mim e fala assim, Paulo, você lembra aquele pastor alemão que a gente fez outro dia? Eu falei, lembro. Você não vai acreditar. A bexiga dele tava rompida e ele morreu. Só que estava começando, né? Quando ele falou que não estava, que ele tinha sondado, eu achei que o meu diagnóstico estava errado. Então, no meu laudo eu coloquei que, né, não tinha distensão satisfatória para avaliação e que ele tinha presença de líquido livre. E foi um grande problema, porque eu não confiei no meu taco e me deixei levar pela opinião do clínico e perdi o diagnóstico. Esse é um caso que me marca bastante, porque o cachorro morreu porque eu não tive postura frente ao exame. Beleza, tá começando mais um programa Caso a Causo, onde ultrassonografistas se encontram para contar histórias, para varrer o abdômen, vender o peixe. Eu sou Paulo Garcia da NexVet, tenho aqui do meu lado minha musa inspiradora, minha superiora Luciana Cáfaro, e também temos alguns convidados também, né, Lu? Exatamente. Tô um pouco nervosa, mas eu sei que vai dar tudo certo. Sempre dá. Né? Porque estamos em excelente companhia. Quem tá com a gente hoje? Ela, que ficou desiludida com os baixos salários da clínica veterinária. Ela, que então viu o filho de uma amiga fazendo ultrassom e se dando bem e pensou, por que não? Ela, que tem duas residências. Ela, que tem mãos de lady. Quem fez o curso na NexVet sabe do que eu tô falando. Ela, que tem Instagram bombando. Ela é minha coleguinha, minha amiga, Natália Brant. Mas não é só com ela, não. A gente também tá com ela, que é foguete e desconhece a marcha ré. E faz a vida de volante parecer brincadeira de criança. E falando nisso, grávida de novo. Ela, que é vet sonho, vet sonos, mas também é monitora da NexVet. Bianca Almeida. Muito bom, meninas. Bom, esse caso do Paulo contou, que o Paulo contou na abertura do programa, da bexiga rompida, é só mais uma história sobre o medo, certo? O medo de acreditar em si, o medo de se impor, o medo de fracassar. Então, assim, me corrijam se eu estiver errada. Mas o ultrassom entrou na vida de vocês porque, em algum momento, vocês ficaram com certo medo da vida na clínica veterinária. É mais ou menos isso? Foi. Igual você falou aí no começo, Lu, logo depois que me formei, eu fiquei com esse receio mesmo, vi a veterinária, né, a clínica, quem trabalha com clínica, muito desvalorizado, ganham salários muito baixos. Você vê plantonista, né? Hoje em dia a gente tem aquele movimento LuteVet, e trabalhando 12 horas para ganhar R$150, e naquela época já era assim, né? Às vezes ganhava até menos, né? Então, me formei em 2010 e era o que eu via no dia a dia. E eu falei, poxa, eu vou trabalhar aí o mês inteiro, trabalhar fazendo plantões de 12 horas para poder ganhar um salário de 2, 3, 4 mil reais, me esforçar tanto, né? E então, realmente, eu vi minha mãe que falou isso para mim, né? Ela pegou e falou, poxa, tem um filho de uma amiga minha que está trabalhando com ultrassom, comprou o aparelho de ultrassom e está se dando bem. E eu nunca tinha pensado em ir para a área de ultrassonografia durante a graduação toda. E ela falou, poxa, vai lá fazer um curso. E daí eu sei que vocês tiveram agora um convidado, o André Maldonado, e foi meu primeiro curso de ultrassom, né? Eu fiz um curso de 1 mês de ultrassom para poder ver se realmente eu queria fazer isso. Eu gostei da área
E foi quando eu resolvi também fazer pós-graduação na Anclivep, eu tive o prazer de conhecer você. E daí eu realmente segui na área. O prazer foi todo meu. E você, Chuchu? Ela é minha chuchu, gente. Bianca é minha chuchu. Bom, eu trabalhei, né, 3 anos e meio na clínica, e aí eu tinha uma sequência a seguir, assim, né? Durante a graduação eu fiz algumas amizades e a gente meio que seguiu no mesmo caminho. Nós temos que passar pela clínica, porque não vai dar pra gente conseguir, a gente não vai chegar lá onde a gente quer sem passar pela clínica. E aí eu gostava muito de clínica, né? Durante a graduação eu fiz estágios em internação, em clínica médica, e aí eu fui conhecendo a área da imagem durante esses estágios. E aí, depois que eu saí, eu comecei a fazer os plantões, trabalhava em clínicas fixas, sempre durante o dia, nunca fiz plantão noturno nesse período. E aí, eu jurava que eu queria cardio, né? Meu TCC foi de cardio. Eu andava com camisetas da Cristina Yang, né, na faculdade. Fiz relato de caso, né? Eu e minha amiga, né? Super cardios, assim. E aí, no dia que eu fui fazer um eco, eu já estava formada com clínica, chamei uma colega volante para fazer um eco para mim. E aí ela falou, faz você, né? A paciente está internadinho, tal, faz você e eu vou te acompanhando. Eu odiei. Nossa, eu fiquei chateadíssima, chorei muito aquele dia, porque eu falei, meu Deus, eu vou ganhar R$3.000 para sempre, trabalhando que nem doida todos os dias, só tendo domingo livre. Não que agora seja diferente, né? Mas, enfim, e aí eu falei, não vai dar, né? Não vai dar, não sei o que eu quero ser na minha vida. E aí, depois disso, eu não percebi que durante o meu estágio obrigatório, eu só fiz em internação e clínica, porque eu sabia que eu ia sair da formação trabalhando em clínica. Eu não ia sair indo para alguma especialidade. Então, eu foquei nisso para sair mais preparada. E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu percebia que falavam assim, hoje você vai ficar na internação. Aí eu, tá bom. E aí, nesse período, depois de um ano, que eu percebi que eu passei nas salas de imagem. E lá eu fiquei sem perceber que eu tinha gostado. Eu ficava olhando raio-x, né, na parede, olhava o eco, olhava o ultrassom, sempre estacionários, né? Eu fiz estágios em hospitais. E aí, quando eu não percebi que eu não quis mais o eco, falei, tô desiludida, vou continuar na clínica, e é isso aí. Aí continuei fazendo meus cursos, comprando livro, estudando e tal. E aí eu mudei de clínica. E nessa clínica que eu trabalhei não tinha ultrassom estacionário. E lá eles já tinham contato de 2 volantes, que são minhas amigas hoje. E aí eles falaram, quando precisar de ultrassom, você chama elas. E eu chamei. E eu não fazia ideia. Assim, a faculdade foi incrível, mas eles não mostram tudo, né? Eu não fazia ideia de que podia uma pessoa lá com uma maleta, com um aparelho dentro. Porque eu sempre frequentei lugares que tinham os seus aparelhos fixos. Então, eu não via ninguém chegando naquela loucura de carrega-calha, não sei o quê. Nunca tinha visto isso. E aí, não foi a minha vivência na faculdade, nem nos estágios. Quando elas chegaram, colocaram o aparelho na frente, assim, ligaram. Um foi um exame normal de uma shih tzu e outro foi um gestacional. Um dia depois do outro. Quando ela ligou o aparelho de ultrassom, eu falei, não. Você falou, é isso. Que eu quero. Falei, você não estava vendo dentro do rim dela, né? Ela falou, tô. Aí eu, isso daí é a vesícula biliar? Aí ela, nossa, como você sabe? Eu não sei. Pra mim parece a vesícula biliar. Aí eu, nossa, mas o que é isso? Ela, o pâncreas. Aí eu, sério, não é possível. E eu lia os laudos, mas eu nunca tinha parado, porque eram meus pacientes. Era uma outra visão. Eu poder acompanhar o exame, porque quando acabasse, eu que ia fazer o retorno. Eu me apaixonei na hora, mas foi no mesmo minuto. E o gestacional, então, na hora que ela ligou... Até hoje eu sou apaixonada em gestacional. Socorro, Deus! E aí eu me apaixonei na hora, ganhei um livro de uma delas, e aí eu comecei a estudar. Escolhi o plantão noturno depois, para poder trabalhar menos, ganhando a mesma coisa... Para poder fazer curso. Para poder fazer curso. E aí eu comecei curso, né? Comecei na Nexvet e nunca mais parei, inclusive. Uhul! Foi isso. Muito bom. Nath, você citou o movimento Lutivete. Explica mais, o que é isso? Porque a gente está vendo que a veterinária é uma profissão muito desvalorizada, né? E os profissionais, eles aceitam plantões, né, igual citei, né, de R$150, de R$100 para trabalhar 12 horas. E hoje em dia, então, sempre foi assim, mas eu acho que hoje em dia, com o Instagram
Então, as pessoas está mais visível isso, né? Esse movimento está fazendo com que as pessoas mostrem o quanto a profissão é desvalorizada, o quanto os empresários estão pagando para nós veterinários, né? Cuidarmos do que é dele, né? Querem pagar para nós para trabalhar para eles, né? Então, por exemplo, eu vi recentemente o que estão oferecendo para quem quer fazer plantão no Réveillon, né? Então, R$ 150 para você trabalhar no Réveillon. E o quanto que ele vai receber ali, né, para um atendimento? A consulta dele é R$ 300. Quantas consultas ele vai fazer? Quanto que ele vai ganhar num ultrassom, né? Então, é aquele movimento para você ser valorizado. E é o que eu tento também trazer, né, na minha página de ultrassom, né? Eu sei que eu tenho muitos seguidores e eu tento fazer as pessoas serem valorizadas, né? E o que normalmente os empresários, né, os donos das clínicas falam é assim: eu vou oferecer 150 porque tem quem aceita. Normalmente é a frase que mais eles falam, Isso. né? Exatamente. Sempre tem aquela pessoa que aceita, se sujeita a essas condições. O dia que o veterinário se der valor ou tiver amor próprio, a gente para com isso, né? A desvalorização começa com o veterinário, Isso. né? A minha faxineira, se eu pedir para ela fazer uma faxina no dia 31 de dezembro e falar que eu vou pagar R$ 150, Ela não vai aceitar. Não sai nem de casa. Capaz. Eu falo assim, primeiro que dia 31 de dezembro eu não trabalho, velho. E à noite ainda, capaz. Exato. Então, assim, a valorização primeiro começa dentro de você, é o que você falou, entendeu? Então, os outros, eles precisam notar isso, né? Então, quando eu cheguei na minha cidade, eu sou de São José dos Campos, né, São Paulo, eu já morei em vários lugares, e resolvi voltar lá por conta da família. Eu fui conversar, entrei, né, no grupo dos ultrassonografistas de lá e falei: pessoal, quanto que está o ultrassom hoje aqui? Então, na época, tava um valor, eu falei: vamos subir o valor? Todo mundo junto. Todo mundo Tentei junto, fazer isso já uma vez. né? Então, assim, eu falei com mais outros 2 profissionais lá, que eu sei que eram pessoas mais antigas, que o pessoal gostava muito do ultrassom. E a gente foi subir no valor, né? Hoje, o ultrassom lá, a gente está cobrando R$ 200. E o ano que vem eu vou, né, aumentar esse valor. Então, a gente está trazendo, está sendo valorizado, subindo o valor dos exames. Mas sempre tem aquelas pessoas que querem abaixar o valor, e isso acontece em todo lugar, né? Não é diferente dentro da clínica, dentro dos lugares. Infelizmente, acho que a veterinária, de modo geral, né? O veterinário não respeita a própria classe, Não né? entendeu ainda Não o valor ainda, dele, né? O então, trabalho falar, dele. o exame é caro. Nossa, eu pedi um exame e tal. Complicado. E o veterinário não faz conta, né? Porque se ele colocar no papel, se ele for um gestor, que é uma coisa que falta, ele tá vendo que ele tá pagando para trabalhar. Exato. E que ele não fecha as contas. E ele essa não vai pessoa que viver quer disso. cobrar menos para fazer mais exames, uma hora ela vai cansar. Não sei se vai. Sempre tem um outro que não cansa e fica assim para sempre, porque acostuma com a rotina da loucura. Mas a loucura pode ser um pouco menor, porque você chega em casa, você tem muito trabalho para fazer, para receber o mesmo tanto que a outra pessoa teve menos trabalho, porque se valorizou mais, né? E uma coisa que eu acho que é uma coisa que acontece na medicina. A medicina, ela tem uma disciplina de ética muito bem dada, de ética profissional. Por exemplo, o plantão mínimo de um médico, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.300. Cara, você fala, é 900 que eu te pago, agora desculpa, eu não saio de casa. Exato. O piso é esse. Por menos que isso, eu não saio de casa. Sim. O veterinário hoje se forma, ele faz o quê? Você fala assim, cara, eu te dou um cheeseburger e 2 chicletes. Ele Você vem aceita. fazer Ele aceita. Ele sai de casa e vai fazer. Ele aceita. Né? Fala, Ele- nossa, eu nunca ganhei nada. Quem, vou ganhar um quem cheeseburger. ganha exato. hoje o piso salarial na veterinária? Pois Eu é. desconheço. A não ser que você não, se você receba isso como contra-cheque, né? O olerite de piso. Eu já fui dono de hospital e eu pagava. As Mas é horas traba- difícil. Difícil. É muito Não difícil. é. Difícil. É Eu muito tentei Um fazer ou o outro, certo. são E aí- raros. E aí eu vejo que assim foi um erro meu. Porque quando o veterinário recebe o certo, ele acomoda. Ele não ia atrás de falar, olha, tá vencendo a vacina do seu animal,
A moça que fazia cirurgia para mim, ela era veterinária também. Ela recebia fixo. Ela nunca prospectou uma cirurgia. Então, ele também não dá valor. Sim. Faz Então, parte do trabalho, né? É faz isso, parte. ele não tem a produtividade. Porque dane-se, o salário dele vai ganhando, estar no né? final do mês ali. Teve, Né? teve uma aluna nossa que ela mandou mensagem para mim no WhatsApp. Lu, me ajuda, o que eu faço? Falei, o que foi, Chuchu? Eram 2 exames de ultrassom, só que eram irmãos de ninhada. Tem um deslocamento, né? Ir até a casa do tutor, fazer 2 exames, 2 filhotes, 2 irmãos de ninhada. O clínico solicitante falou assim, não tem como fazer 2 pelo preço de um. Eu Se trabalhei você em quiser que eu faça a dobro, metade, né? aí eu Aí olho eu- uma parte do abdômen em um, outra parte no O outro. direito de um E não caiu a minha exato. ficha. Eu falei, não, pera, quem pediu para fazer 2 em 1 foi o Tutor, tutor. foi veterinário. Não. O próprio veterinário Às às vezes vezes nem é o valoriza tutor, o colega, veterinário. médico veterinário, Então, a mesma classe, Mas né? é a própria classe que se desvaloriza, né? Às vezes não é nem o tutor, né? Não é o Você veterinário. sabe que eu costumo falar isso no meu pós-exame, né? Para a maioria dos veterinários. E pode perguntar para qualquer um, eu falo mesmo. Eu falo, gente, não importa se o tutor vai aceitar ou não. É sua obrigação. A sua obrigação oferecer. é oferecer. Se ele vai aceitar ou não, a responsabilidade é dele. A sua responsabilidade é resolver o problema da forma correta. Então, você não pode falar, eu não vou oferecer uma endoscopia porque ele não vai aceitar, é mais caro que a cirurgia. Então, eu vou oferecer a cirurgia. O cachorro fica 3 dias internado. É a sua obrigação oferecer o que é certo. E tá na nossa ética, né? Eu assisti recentemente Era uma isso que eu ia palestra falar da Renata Arruda. Ia falar Você isso. tem que oferecer, É, porque senão obrigação. você pode receber ainda um Cê- processo se você não pode ser oferecer. Com razão, processado né? se você achar que o tutor Não não tem tem condição dinheiro, financeira é. e não der a possibilidade para ele, a gente está Às vezes o clínico faz isso para ele segurar o tutor, porque foi mais barato, ou porque parte do valor vai para ele, Isso. né? Também, porque foi atender, mas é cliente dele. Então tem muito disso mesmo. Você E sabe às vezes que o eu tutor tenho- podia pagar, né? Uma vez eu presenciei um caso numa clínica. Eu estava fazendo volante, estava acabando, conversando com o veterinário. Chegou o tutor para pegar um cachorro que estava internado. Ele tinha esquecido, o cachorro ficou assim 2 dias a mais. Aí ele olhou a conta que eu tinha dado. Sei lá, isso em 2002, 2003, já dado quase R$1.000. Ele olhou, ele assustou. A cara do veterinário, na hora, ele olhou e falou, meu Deus. Aí ele falou assim, ó, deu, sei lá, R$950, mas ó, eu vou tirar esse serviço aqui, eu não vou cobrar isso, não sei o quê. Porque o senhorzinho chegou bem simples. Ele falou, ó, com 450 o senhor paga. Ele tirou do bolso um calhamaço de nota de 100. E Que, deu assim, 400. não, a hora que ele deu 450, nem diminuiu o volume que ele tinha lá. Aí eu falei, tá vendo? Porque você é Era veterinário. justo e ele Pela podia ter aparência, falado. né? Aham, jogou pela exato. aparência. Eu falei, tá vendo? Porque você é veterinário e não sabe cobrar? Achou que a conta da internação tinha ficado alta. Você não E às vezes essa perguntou- pessoa que não pode pagar é que mais se esforça para Isso. pagar É, tudo, exatamente. né? Mas sabe que se ele fosse o dono, Ele era Ele- o dono da clínica. ai, pior. Eu ia falar que ele não tiraria, mas não, ele porque ele tirou. nem podia tirar. Ele era o dono da clínica. Então eu falei, tá vendo? É. Tá vendo? A gente nem espera, né? A Letícia Uti, que é hoje ultrassonografista no Rio de Janeiro, ela mandou uma reflexão para a gente justamente sobre citologia. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou médica veterinária radiologista aqui do CRV Imagem e hoje a reflexão que eu trouxe, a pergunta que eu trouxe é que a gente peca com muita frequência durante o exame de ultrassonografia abdominal, pacientes que às vezes têm o linfonodo muito aumentado ou que têm lesões difusas em baço, lesões difusas em fígado. E aí muitas vezes a gente pega esse exame com esse paciente e a gente descreve no laudo que ele tem essas alterações, sugere algumas possibilidades e uma das nossas recomendações muitas vezes, por exemplo, é fazer uma citologia daquele órgão, daquela alteração. A reflexão que eu trago é, será que a gente só colocar no laudo para fazer essa citologia e passar esse problema para o clínico é o máximo que a gente pode fazer? Ou será que a gente não pode ir um pouco mais além e fazer uma capacitação e se preparar para a gente mesmo fazer essa citologia e quem sabe já entregar para o clínico uma resposta muito mais completa e assim, claro, fazer o que é sempre o nosso maior objetivo, ajudar o nosso paciente, ajudar o nosso cliente, que é o tutor, e fazer com que ele tenha um diagnóstico mais rápido, mais preciso e assim a gente possa iniciar o tratamento da melhor maneira possível. Valeu, pessoal. Até breve. Bom, meninas, eu, Paulo,
particularmente, eu sou suspeito para falar isso, né? Porque eu acho que a gente deveria coletar material de toda e qualquer lesão que a gente achasse e tivesse trajeto livre para agulha. E o que vocês acham disso e o que vocês fazem? Eu também sou suspeita para falar, porque eu tenho o meu mentor, que era o professor Lacreta, que a frase dele era mete uma agulha aí no paciente. Então, Mete uma agulha. Eu também gosto de enfiar agulha em tudo, né? O que eu posso, eu tô colocando agulha. Eu também. A gente fez, eu acho que você já tinha feito aí você foi lá fazer a prática no meu primeiro curso de intervencionismo e você estava lá. Que foi o Lacreta também que Foi deu. o Lacreta que deu. Eu também sou suspeita, assim, eu não gosto de ficar só naquilo. Pode ser uma hiperplasia, pode ser uma anel, pode ser... Vamos se me acompanhar, pedirem, né? eu ponho agulha. Eu sinto talvez uma certa resistência. O que eu não Do faço tutor, é porque né? é do tutor e às vezes até do clínico, É mais do clínico entendeu? do que do tutor, porque o tutor não entende a importância daquilo. É. O clínico fala, eu não vou pedir, porque... Era isso que eu ia né? perguntar. Como é que é essa realidade de vocês no dia a dia, na rotina? Vocês conseguem realizar esses procedimentos não intervencionistas? Eu consigo mais, por exemplo, que hoje em dia eu faço meio período volante, meio período eu estou numa clínica fixa. Então, eu faço muito mais na clínica que eu estou fixa, que eu acho, por estar mais lá, conversar muito mais com os clínicos, eles já me conhecerem muito mais do que na própria volante. No volante, eu consigo também fazer muito mais em uma clínica, que eu acho também pela qualidade dos veterinários, tudo. E, então, eles conseguem falar, que eu acho que é muito do clínico falar com o tutor, né? É isso que você fala, do clínico passar realmente a importância daquele exame, né? E não convencer, né? Porque ele precisa explicar o porquê que você vai fazer aquele exame, a relevância do exame, o porquê que você tem que fazer. Pôr na balança, né? Colocar na balança. Que pode ter de risco, o quanto que pode trazer de benefício para o tratamento, né? E recentemente, né, a gente foi também, semana passada, no simpósio da Abraga, né, que a gente viu uma palestra super interessante da Renata Camozzi, maravilhosa. que ela falou de doença inflamatória intestinal, enteropatia crônica e o linfoma, mas nem tudo é isso, né? Pode ser outras doenças também. Então, a gente tem que chegar ao diagnóstico, porque a gente não vai começar a tratar o paciente sem saber o que é. Então, realmente, o clínico, cabe ao clínico a gente falar o que tem, mas também cabe ao clínico passar aquela informação para o cliente, né? E o cliente também aceitar fazer. Então, e eu acho que também ainda tem muito clínico, claro, que são clínicos e clínicos, que acham que fazer mastologia é um bicho de 7 cabeças. Sim. Vai colocar uma agulha no baço, vai colocar uma agulha no fígado, o bicho vai sangrar. Claro que ele vai sangrar, ele está vivo. Mas esse mesmo clínico, 10 minutos antes, foi lá e colocou uma agulha dentro da jugular do cachorro e isso ele acha normal, né? Mas se ele não morrer de hemorragia com uma agulha na jugular, não vai ser no baço, no fígado que vai acontecer. Então, eu acho que a gente ainda tem que levar essa bandeira e doutrinar os veterinários para eles permitirem. Porque às vezes eu vejo muito entrave do clínico, às vezes, por desconhecimento. Lenda urbana, porque alguém me falou que se colocar no baço sangra. Porque vai ter hemorragia. Ou às vezes Né, tirar isso o aí. clínico da zona de conforto, sei lá, de repente o clínico prefere não saber. Acontece, Não sei, comigo acontece bastante não isso. quer descobrir coisas. Infelizmente. Rola isso? Rola. Há pouco tempo eu atendi uma paciente, até mandei para um amigo cirurgião, eu sempre divido bastante coisa com ele para acrescentar um pouco mais, né, do que eu posso fazer ou não, posso indicar ou não. E sempre que eu acho alguma coisa que eu posso ir além do ultrassom abdominal, por causa das modalidades que eu faço, eu falo, para mim parece ser isso daqui. Às vezes ou eu falo quando acaba o exame, ou eu mando o laudo e depois eu dou um feedback. E aí eu falo, olha, isso daqui para mim pode ser tal coisa. Se você quiser, eu faço esse tipo de procedimento. É feito assim, assim, assim. Se eu não faço uma parte do procedimento, tem um cirurgião que me acompanha e ele é muito bom e ele faz essa parte. E aí, por exemplo, eu pego umas estruturas lá em bexiga. Aí eu falo, olha, dá para fazer aquela sondagem traumática, escarificação, né? É fêmea, beleza, né? A gente sonda, a gente faz. Já tá assim, ela tem 11 anos, deixa assim. 11 anos, a cachorra é uma maltese, né? Então, assim, 11 anos 17, é pouco. Então, assim, dava pra
para melhorar esse diagnóstico e dar uma qualidade de vida, né? Uma hematúria recorrente, uma cistite horrorosa, né? Formações muito feias. Então, a gente dá, né? Fala, olha, apareceu isso, se você quiser, a gente consegue fazer uma agulhinha aqui, eu volto para fazer o FAST, né? É tranquilo, a gente faz isso com uma relevância, né? Uma importância. E aí, na verdade, a maioria dos casos, pelo menos no meu caso, os clínicos não querem. Ou eles querem tirar o órgão Sem que dá, saber, sem saber, tira tudo, e nem manda o para órgão isso, tá? Jesus. Porque Nossa, acontece, eu é já a maior pedi, quando eu tristeza. trabalhava no hospital, eu falava, gente, vamos fazer uma vaquinha, por favor, para mandar esse nódulo para, né, essa cito aí para análise. Vamos todo mundo se juntar para saber o que é, porque o veterinário responsável não coloca no orçamento do tutor. Porque ele acha que o tutor não vai pagar R$200 a mais que seja. Ele acha, ele nem sugeriu. Então, eu falo, coloca que eu vou pagar, eu vou tentar fazer uma vaquinha. Porque eu preciso saber o que é. E se eu quiser dar uma aula, falar para alguém, falar ou para mim mesma. Todos os nódulos que eu peguei assim, meus maiores diagnósticos, né, de laboratório vieram isso. Então, a chance é maior. É o meu N, né? Aí então, eu vou te falar uma coisa. Por isso que desculpa, Paula. Por isso que na veterinária é totalmente diferente da medicina, né? Da medicina humana. Porque a gente não consegue padronizar as imagens ultrassonográficas, tomográficas, a gente não tem retorno, enfim. né? Porque não vai Porque não até vai para o cita, fundo. não vai Para para no ultrassom, estampato, exato. todo animal E depois não vai que o para animal necrópsia. depois entendeu? que acontece de óbito, ele não avisa, porque ele poderia falar, ó, aquele paciente que tinha aquele caso tal, eu conversei com a tutora e ela me autorizou a gente, né, a fazer tal. Não, eles não querem, porque o animal é intocável e eles não aceitam, eles não querem nem tentar falar. Na medicina eles vão até o Até o final, final, tem padrão é, de de lesão tudo. para tal coisa. Eu, particularmente, fico extremamente incomodada quando vejo o laudo de colega escrito assim, vamos acompanhar ou fazer controle. Eu falo, cara, eu não controlo nem minha vida. Pra quê? Até a hora que Nós romper, vamos né? controlar o nódulo, vamos combinar. É complicado. Aí, Bianca, você falou uma coisa interessante. Você falou que você faz ultrassom abdominal e outras modalidades, né? Eu queria saber de vocês, como é que foi a qualificação de vocês até aqui? Sei lá, em qual momento, assim, na rotina, vocês perceberam que estava na hora de se aprimorar? Eu sempre, quando eu comecei o ultrassom abdominal, eu falei, eu só vou começar a fazer outra especialidade quando eu for muito boa no ultrassom abdominal. Então, o que foi, Lu? Aquela já começou boa. Porque, assim, eu vou explicar para vocês. Eu conheci a Nath, a gente estava fazendo pós-graduação. Por que eu fui para pós-graduação? Porque eu já tinha saído de São Paulo há quase 15 anos e eu estava me separando e estava voltando para São Paulo. Eu falei, vou chegar lá de paraquedas, ninguém vai lembrar da Luciana, que era do Vetimagem, enfim. Aí fui fazer pós e conheci a Nath, minha amiga e colega. A primeira aula prática que a gente teve, a primeira vez que eu vi a Nath segurando um transdutor, eu virei para ela e falei assim, você tem o dom, você nasceu para ser ultrassonografista. E daí eu virei para ela e falei, mas como você sabe isso? Se é a primeira vez... Não era a primeira vez que eu estava segurando o transdutor, porque eu... em maio, março, eu tinha feito um mês, né, de curso, né, que eu falei com o André Maldonado, né, no Vetimagem, e depois fui para pós, mas... enfim. E eu falei mais ou menos a mesma coisa para a Bianca, minha chuchu. E eu falo para os alunos, né, a Bianca é nossa professora, monitora, dá aula, tudo. E eu falo para eles, a Bianca não é parâmetro. A curva de aprendizado da Bianca não é parâmetro. Então, eu estou rindo que você falou fazer ultrassom bem feito, porque você já nasceu fazendo bem feito, Então. e porque você é perfeccionista. Mas tudo bem, desculpa te interromper. 2 semanas, Pode... né, no Eu caso. só queria voltar um pouquinho ao assunto da citologia e da biópsia, que eu vou falar, e aí eu não consegui. Duas coisas que eu acho, Bianca. Primeiro, é um erro do veterinário a gente não incluir no preço da cirurgia. Cara, ele sabendo ou não que está. O histopatológico tinha que estar incluso em qualquer nodulectomia. Tirou uma formação, tinha que estar embutido no preço. Quando de hospital era isso que a gente fazia. O tutoras nem sabia que estava incluído, mas vai ser protocolo. Acabou. Qualquer Protocolo. coisa. E aí Não tinha que dar opção. Não, né? tá incluso. Se você não quiser, eu não te conto. Mas você vai pagar e pronto. É isso. E uma outra coisa que eu sempre fiz. Quando ninguém queria fazer, porque não tinha, aí vai fazer, o tutor não quer pagar, não sei o quê. Cara,
O clínico não quer saber, o dermato não quer saber, o enfermeiro não quer. Vaquinha nunca resolveu nada. Eu falo assim, guarda a peça que eu vou fazer. Mas eles também não avisam quando o Muito. paciente Não, vai a vai óbito, operar, vai. infelizmente. Eu vou acompanhar a cirurgia, eu vou levar a peça. Ele vai fazer isso patológico? Não, o doutor não quer. Eu paguei muito do meu bolso, muito. Isso me faz... No volante é muito difícil para mim, mas eu gostaria muito de mesmo no conseguir. volante, Se eu quando que conseguisse, você vai eu faria. operar? O volante é mais Eu difícil. vou, quando você vai operar, dia tal. Eu não vou nem marcar exame, eu vou acompanhar a cirurgia. Eu posso levar a Eu peça? tô aqui esperando o baço vir. Pode me dar. É isso, não, eu vou atrás. Dá ele Isso aqui me na faz... minha mãozinha. Vou ficar aqui do lado, paramentada, É esperando. tipo isso me fazia um ultrassonografista melhor. É. Né? E quantas vezes depois eu pagava e o clínico vinha. E aí, o que deu nesse patológico? Agora eu não conto. Eu falava, exatamente. Não, a sua conta. peça É foi pro minha lixo. agora. A sua peça foi pro lixo. Se você quiser saber o diagnóstico, você me divide comigo o valor. Isso, o aí vaquinha rola uma depois. vaquinha. Isso. Isso. Aí, divide comigo. Ah, não, mas eu não quero. Então, velho, sua peça continua no lixo. Eu sei o que deu. Sim, E era melhor você cuidar bem do seu paciente, tá? Poma. Aí conta então como é que foi. Você, depois de um abdômen bem feito, Daí eu comecei a fazer os cursos. Daí eu vim na NextVet também, né? E comecei a fazer. Daí fiz o primeiro, acho que foi o cervical. Daí depois fui me aventurar pelo ocular. Não, foi PETs convencionais, né? Primeiro, que eu acho que o pessoal estava pedindo bastante lá na minha cidade. Fui fazer o ocular. E daí agora o último foi o de músculo esquelético, né? mas Fiz o Doppler. você sentiu que tinha demanda, a sua clientela estava pedindo, ou você falou, não, eu quero abrir o leque, eu vou me especializar? Não, o pessoal estava pedindo, né? Tinha poucas pessoas que faziam lá. Quando eu estava morando em Balneário Camboriú, né? Eu saí daqui de São Paulo e fui morar em Balneário Camboriú. Lá o pessoal já pedia, que não tinha muitas pessoas fazendo, e daí eu só fazia ultrassom abdominal. E daí eu senti essa falta e realmente fui atrás de fazer quando eu vim para São José. Então, fui que realmente abri esse leque para poder oferecer mais serviços, né? E em São José também fiz parceria com quem trabalhava com PETs não convencionais. Era uma área que eu gostava. Até quando eu estava na graduação, uma das áreas que eu queria trabalhar, eu entrei na veterinária falando que eu ia trabalhar com aves, porque eu tinha um periquito australiano, ele acabou falecendo, e daí não tinha ninguém para cuidar dele na época. E daí eu falei, vou trabalhar com isso porque eu quero ser veterinária para cuidar de aves, né? E daí realmente não foi a área que eu trabalhei. Graças a Deus, amém. E então foi abrindo todos esses leques aí e a gente vai se aperfeiçoando. Eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca, né? É o que eu falo para os meus alunos. Acho que a gente tem que estar em atualização constante, né? Exato. E é o que eu falo, né? Que as pessoas falam, nossa, seu ultrassom demora muito. E eu falo, vai começar a demorar mais ainda. Porque a cada curso que eu vou, eu demoro às vezes... Eu 5 melhoro. minutos a mais. Eu Então vejo melhora. coisas que naquele Exatamente. rápido ele não vai ver. Exato. Então, eu vou demorando mais ainda, porque parece que eu vou aprendendo mais. Então, meu ultrassom abdominal ele vai demorando mais tempo. Que eu vou aprendendo Deveria mais, ser um agradecimento, mais. porque é um exame espetacular, né? Então, é Pois isso. é. Vai. E você, Bianca? Olha, eu comecei com abdominal, né, o intensivo, e aí na sequência eu falei, eu me recuso a começar sem ver pâncreas, adrenal e linfonodo, eu preciso, não posso falar que na topografia não tem nada, então eu vou começar com esses dois. Em região topográfica, Em região- sem nossa, alterações quando eu vejo endográficas. isso- Sem alterações em Quando eu vejo um laudo topografia de tal assim, coisa. eu falo, ai, não fez curso lá na NextVet. E aí, o que aconteceu? A minha curva de aprendizado realmente foi muito rápida. Não tenho muito tempo de ultrassonografia, mas eu tenho muitos muitos pacientes atendidos, né? E bem atendidos. Assim, vou ser bem sincera, eu gosto muito do meu trabalho, porque eu faço ele... Eu sempre me esforço muito para fazer sempre melhor. E aí, quando eu fui fazer... Acho que foi no meu segundo mês de volante. Fui fazer um exame domiciliar de um gato com uma veterinária que tinha acabado de abrir a clínica de felinos dela. O gato estava com gabapentina, tudo, fui fazer. Linda e bela. Falei, nossa, maravilhoso, né? Que tá tudo fresquinho na minha cabeça. Já cobri uma colega nas férias dela, tal. Fiz bastante exame. Fazia uns 8 por dia, 8 laudos, lágrimas e tudo. E aí, logo no começo, foi tudo bem rápido, assim. E aí,
quando eu cheguei lá, eu não achei o ilho do gato. E aí eu falei, não tá certo. Nossa, aquele dia eu fiquei Vamos fazer muito o curso abalada de felinos. Aí eu saí da casa Passou da a tutora. noite em claro. Passei. Na frente da casa da tutora, falei, peraí. Aí eu me inscrevi na hora no curso de felinos. Fui fazer. Aí, tava lá atendendo no hospital, no final de semana, peguei um filhote, vi um monte de folículo linfóide, eu sabia o que era, mas eu tinha que focar em tantas coisas, que era um politraumatizado, com líquido livre e tal, mas eu vi aquele folículo endodeno horroroso, falei, meu Deus, será que é uma úlcera isso? Esse líquido livre é o quê? Nunca coloquei uma agulha no abdômen, tinha acabado de começar. Aí você foi fazer outro O curso. de TGI. E assim foi, esses específicos foram assim. E aí, como eu tinha e tenho a intenção, né, dessa parte de empreendedorismo, eu tenho uma equipe. E aí, eu entendo que eu também sou responsável pela agenda dessa pessoa que trabalha comigo. Ela é incrível, inclusive. E aí, eu falei, não, tem algumas pessoas me pedindo algumas modalidades, eu não faço. Me pediu uma vez um cervical, eu falei, acho que eu preciso fazer um cervical. Aí, pediu a segunda, falei, vamos escrever. Aí, fiz o cervical. Aí, beleza. Aí, falei, o meu primeiro, na verdade, foi gestacional, porque eu fazia gestacional e aí eu fazia o que todo mundo faz hoje. Mede cabeça. Que acha, e mais nada. Que acha Que é que só isso é isso. ultrassonografia. Isso. A Bianca falou isso, gestacional. né? Eu já fiz, acho que todos, né? Eu não falei todos, mas eu fiz de felinos, Mas fiz de gestacional. fiz gestacional porque eu queria ver super mais importante. coisa, fiz cervical porque era uma modalidade que eu não atendia, fiz ocular, fiz PETs não convencionais, fiz Doppler recentemente, ainda não atendo porque eu preciso me aperfeiçoar antes de começar a oferecer, então eu costumo fazer nos meus normais e estudar. E aí quando tiver tudo em cima eu vou. também fiz e não tô Ainda fazendo. não, eu tô inserindo aos poucos. Ocular, tô agora fazendo articular também, então conforme vão me pedindo, Você vai eu vou fazendo. E você falou uma coisa interessante, que você é empreendedora. Vocês duas são empreendedoras. E vocês são duas profissionais assim muito presentes no Insta. Né? O Insta de vocês é o Insta. E só que vocês postam conteúdo técnico, ensinando tal. Então, eu queria saber o seguinte. Se vocês sentem uma responsabilidade quando vocês compartilham conteúdos técnicos. Nossa, demais. Porque do outro lado, tem gente buscando se formar ou se qualificar pelo Insta. Eu queria saber como é que fica essa situação, essa formação pelo Insta. Né? Assim, a gente tem alunos na escola, já alunos assim avançados, né, fazendo cursos mais avançados, que nunca compraram um livro. Lê artigo, então... Nem se fala. E pior ainda, estudam por e-book. Então, eu queria ver de vocês como é que vocês sentem essa responsabilidade e como vocês veem essa ligação, né? Insta, conteúdo técnico, Insta, aprendizado. As maiores mensagens que eu recebo quando eu posto alguma coisa técnica, um vídeo, eu falo, e aí, o que vocês veem aqui? Abre uma caixinha de pergunta, responde, né? Coloca como foi que eu descrevi, né? A maioria das pessoas fala, nossa, muito obrigada por compartilhar isso. Como você descreveu? Eu não saberia como descrever. Então, no meu Instagram, realmente, não tem muitos clientes. Tem alunos, pessoas em formação, pessoas que fazem estágio, que gostam muito mais das pessoas da área do ultrassom. E eles me dão muito feedback. E alguns feedbacks não são negativos, são feedbacks de que pessoas que já fazem ultrassom e algumas coisas óbvias respondem errado. Que a imagem estava óbvia. Não era uma coisa para ser confundida. E foi. Então, aí eu vou lá e falo, esse daqui é assim. Aí eu pego meu pendrivezinho, abro, mando, explico, mando a descrição. Às vezes mando o laudo para a pessoa ler como eu descrevi. Então, eu percebo que... E algumas pessoas agradecem. Falam, nossa, posta mais, né? Eu queria até ter mais... Queria ser 3, né? Para conseguir postar mais coisas. Mas... Aí você pergunta assim, com todo jeitinho para a pessoa, já fez algum curso? Qual livro você estuda? Qual que é a sua fonte de conhecimento? Eu tenho um PDF de Atlas de Anatomia, se você quiser eu te mando aqui, sabe? Então, eu percebo que falta isso, porque tem muita gente que já é ultrassonografista e que me faz perguntas... Básicas e óbvias, e que a pessoa já é volante, tipo, há 2 anos, né? Então, assim... Não era para acontecer. Não era para acontecer. Ok, que algumas pessoas têm uma curva mais lenta ou que não têm a possibilidade de fazer tantos cursos, mas tem muita coisa disponível para pouca procura. E a base tem que ser sólida, e né? mentoria gratuita. Se vier me perguntar... Né? Tem uma descendente. E se vier me perguntar, eu nunca me nego em responder. Eu mando o laudo, eu mando a imagem, eu posto. Falo, me perguntaram bastante aqui, vou fazer um post, tá?
Então, assim, às vezes eu até falo, queria tanto fazer uma live para contar do rim, gente, porque um monte de gente me pergunta coisas. E eu falo, deveriam saber, eu vou contar para todo mundo, para todo mundo saber. Clínico, né? Eles não sabem a diferença de relação corte-medular e definição corte-medular. Às vezes eu A gente fala escrevo bastante lá, disso. Às vezes não sabe. Exato. E daí eu escrevo, Vamos daí fazer eles uma falam, live olha, disso. vamos. O Paulo já fez também. E daí falou, Natália, você escreveu aqui da relação e definição, que uma está alterada, a outra tem uma perda, mas não é uma coisa e outra coisa, não é a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa. Mas né? isso eu acho que não é nem veterinário, isso é interpretação de texto. Entendeu? É gramática, relação. Eu já fiz um post disso. Né? E diferenciação são palavras diferentes com conceitos diferentes. Então, meninas, eu vejo que o Instagram de vocês também é uma ferramenta de construção de autoridade e captação de clientes. A gente vai chamar aqui a Raquel Guarizi, que é de Porto Alegre, e é uma dessas profissionais que é ultrassonografista que tem cabeça de empresária. Ela começou com volante, autônoma, e hoje ela tem uma equipe com 13 profissionais e um centro de diagnóstico que faz esse serviço de ultrassonografia. Raquel, conta aí pra gente. Eu sou Raquel Guariz, trabalho aqui em Porto Alegre, região metropolitana, com imagem já há 10 anos e sou idealizadora, então, do grupo Soundvet. Um dos motivos que me levaram à ultrassonografia é porque eu já era uma clínica e cirurgia de bastante tempo e eu queria agregar aos meus clientes mais um serviço. No entanto, na região que eu moro, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre, não existiam muitos profissionais que atendiam, embora a proximidade com o grande centro ela é de 30 minutos. Porém, só vinham profissionais uma vez por semana aqui. E eu vi que existia todo um nicho, todo um mercado a ser explorado e rapidamente eu fiz uma clientela muito grande. Inclusive, em menos de 2 anos eu já estava no máximo de produtividade e já pensando em colocar colegas para trabalhar junto comigo. Então, com certeza, um dos maiores desafios com uma equipe tão grande é manter o nível técnico dos profissionais. Por conta disso, a gente insiste na educação continuada, nós trazemos treinamentos VIPs para a nossa equipe. Também realizamos as reuniões técnicas, mensalmente, para discutir casos, discutir condutas. E se o retorno foi bom, para mim foi maravilhoso, me possibilitou estar presente na vida das minhas filhas por causa da equipe. Então, eu sou muito grata à Sound e aos meus colegas da Soundvet que me permitiram ter mais qualidade de vida, compartilham comigo a paixão pelos tons de cinza. Tudo realmente eu acho que foi muito melhor do que o que eu planejei lá atrás, quando eu tinha um aparelho e um sonho na mão. Então, meninas, vocês acham que o Instagram mostrou para o veterinário que esse profissional não é só o ser braçal e o Instagram está obrigando a gente a pensar como empresário hoje em dia? Com certeza. Eu acho que o meu Instagram me abriu muitas portas. Eu aproveitei a época da pandemia, na hora que eu morava lá em Balneário, nessa época, e aproveitei na época da pandemia para poder estudar marketing. Fiz vários cursos e na época, hoje em dia eu tenho uma social media maravilhosa, mas na época eu fazia tudo sozinha, então eu estava lá fazendo, postando. Foi a época, a Bianca até citou, fazer live, foi a época que eu fiz live, convidei várias pessoas, vocês participaram, então o pessoal adorava, acho que tem inclusive voltar a fazer E eu acho que isso me abriu muitas portas, Eu acho que foi aí que o pessoal conheceu também a Natália Brant, e foi convidada, para dar palestras, dar cursos, ir para pós-graduação. Eu acho que o Instagram hoje é uma vitrine, Mas realmente você tem que saber o que você postar, Porque muitas pessoas estão ali te vendo. Você tem que ser muito crítica, no que você colocar. Eu sou muito perfeccionista, sou muito chata, então eu reviso tudo, eu vejo tudo, porque eu sei que as pessoas estão te vendo e elas vão copiar, Eu te mandei uma vez Tava fazendo igualzinha. Ela tá falando de plágio. De plágio. Também, Então, mas assim, vão te copiar na técnica também. Vão te copiar. Então, eu já fui muito plagiada, Eu sei que, às vezes, nada se copia, nada se faz, tudo se copia. Eu acho que não tem problema você copiar, mas não plagiar, O assunto é o mesmo, mas exatamente a mesma coisa é difícil. Esse copiou na cara dura, entendeu?
Para mim o Instagram, ele ainda é uma base técnica, né? Eu ainda vou chegar lá, né? A Nath tem uns 10 anos a mais que eu aí no ultrassom. Mas eu vejo o Instagram hoje, além de ser uma ferramenta de me fazer chegar até os clientes, porque quando eu estou mais presente lá, tem dias que eu não estou porque eu não consigo, né? Não dou conta. A rotina nossa de volante é muito louca. Muito difícil. Quando eu apareço, é muito legal, porque assim, eu tenho muito retorno. Muito mesmo. E aí eu falo, caramba, eu tenho que voltar, mas eu não quero... Não é só por mim. Eu falo, nossa, eu vou voltar porque isso aqui foi tão legal, tenho certeza que para alguém vai servir. E aí, quando eu posto, eu consegui fazer uma parceria nova com uma clínica muito legal, nova também. E aí o que ela me falou foi, eu vejo que você posta tantas coisas legais que eu consigo entender o ultrassom com você falando. Quando bacana. você dá o feedback, eu consigo entender o que você está vendo. Não é só um laudo que eu tenho que falar, beleza, vou pedir um exame, então. Eu estou conseguindo entender as alterações, né? Você explicando no vídeo como que funciona a vesícula biliar, sabe? Como que desce a bile, se tem lama na frente, o que isso pode prejudicar. E aí... Eu quero muito fazer uma parceria com você, porque eu tenho certeza que você pode oferecer o que eu preciso e o que eu quero oferecer para meus clientes também. E ela viu as minhas postagens, ela não sabe nada de ultrassom. Então, isso também me leva... Eu vejo o Instagram hoje, além de ser uma parte técnica para as pessoas que querem aprender, eu tô levando ele como uma ferramenta para me fazer chegar onde eu quero. E é ele que vai me levar. Né? Pelos outros, até uma pelos vitrine. clínicos, É uma vitrine. né? É ele que vai me levar até lá. E mostrar as indicações contra as indicações daquilo. Não só para quem quer aprender. Né? Meninas, meus chuchus, Bianca e Natália, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Foi um prazer, assim, enorme ter duas profissionais jovens com tanta vontade de fazer melhor e de fazer a diferença. Obrigada por toparem participar do Caso a Causo. Aí eu queria que vocês falassem seus arrobas, né, para o povo, para continuar essa conversa, para o povo contactar vocês. Eu que agradeço o convite, né, estar aqui com vocês. Já te conheço aí, Lu, vai fazer 13 anos, né? Foi em 2011 que a gente começou a fazer pós. Foi. Então, para mim, realmente é maravilhoso estar aqui. Eu fico muito, muito feliz com o seu convite. E fico até emocionada aí. E sempre que eu posso estar, né, com vocês dois, você também, Paulo, te conheci pela Lu, né? Então, sempre estou na NexVet, né, fazendo todos os cursos. Eu sei o profissional que vocês dois são. E poder dividir a amizade também foi sensacional, né? O seu Instagram. E o meu Instagram é Natália Brant, né? Natália com th.vet. Bom, eu agradeço também o convite de vocês, né? Com certeza, eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu saio melhor e aprendendo também, mesmo que seja um bate-papo. E o meu Instagram é vet.sonos. E é isso aí, vamos dar uma olhadinha lá que tem muita coisa legal. Bom, a Nath é uma sumidade na ultrassonografia, ela faz volante, faz tele também, né, Nath? A Bianca, além de ultrassonografista, é nossa professora auxiliar, coordenadora dos cursos da NexVet Online, né, o nosso braço digital da NexVet. E vocês conferem toda a programação no nosso site, nexvet.com.br. Nós temos cursos presenciais, cursos online, que vocês também conferem no nexvet.com.br. E você também confere esse programa na íntegra como videocast no YouTube e como podcast nos melhores tocadores de podcast. E os cortes, bem como outros conteúdos, você acompanha no Instagram da NexVet, o @NexVetCursos. Meninas, nós falamos aqui de medos e traumas, autonomia e zona de conforto, busca de conhecimento, papel do Instagram, ultrassom como negócio, mas não dá para fechar esse episódio sem pedir um conselho, um meme, um mantra, uma reflexão de vocês para quem está pensando em entrar no mundo da imagem ultrassonográfica. Então, eu vou pedir para vocês olharem para essa câmera aqui e mandem o seguinte recado. O que o alecrim dourado precisa saber antes de entrar no mundo do ultrassom?
Será que a gente vai falar a mesma coisa? Acho que já sim. sei. Saiba a clínica antes Olha de ali, começar. olha ali, papai, no olho no para olho. reforçar. Isso. Eu acho que você tem que saber muita clínica, não seja um fazedor de imagem, estude clínica, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que tem muita gente hoje em dia que está fazendo curso de ultrassom durante uma semana e já saindo fazendo ultrassom, comprando o aparelho. E a gente é muito mais que isso. A gente, antes de ser ultrassonografista, a gente é veterinário, né? Sim. Então, a gente precisa saber interpretar a imagem, interpretar todo o paciente como um todo, para poder chegar ao diagnóstico e ajudar aquele clínico, ajudar aquele especialista. E Eu a acho que gente isso é o mais continua, importante. vou ser bem sincera, eu aprendi muito sobre clínica depois que eu comecei no ultrassom, né? Vou contar para vocês que a NextVet tem desses, né? Nos cursos a gente tem os especialistas lá que ensinam bastante coisa pra gente. E eu acho que quem quer começar ou quem já começou e tem alguma dificuldade, a base de tudo, além da clínica, é a anatomia. Anatomia. Vai ter que voltar para o primeiro semestre, sentar, abrir o livro, interpretar texto, entender, mas a anatomia tem que estar na ponta da língua, senão é igual um cirurgião. Nós somos cirurgiões sem abrir o paciente, a gente olha lá dentro sem precisar abrir o abdômen, então tem que ter anatomia. Maravilhosas, é isso aí. Anatomia e clínica antes de tudo. Exato. Perfeito. Maravilha. Faz. Obrigada, meninas. Esse episódio de Caso a Causo teve roteiro de Luciana Cáfaro, Paulo Garcia e Bernardo Kremer e direção do nosso querido, do meu chuchu, Bernardo. E a gente se vê na semana que vem com mais histórias de ultrassonografia. Até, pessoal. Muito bom, velho. Ah, Bernardo, foi rápido.